Oi, gente, como vocês estão? Nessa semana daremos continuidade à nossa revisão. Na semana passada, nós vimos como surgiram os sistemas de numeração, como funciona o sistema de numeração indo-arábico, como somar e subtrair com números naturais. Hoje, nós vamos aprender uma outra operação com números naturais, a multiplicação. Geralmente, nos deparamos com a multiplicação em 4 situações. A primeira é quando precisamos adicionar parcelas iguais. Então, vamos ver um exemplo. Paulo comprou um celular. Ele vai pagar esse celular em 8 parcelas de R$ 120 cada uma. Qual será o valor que Paulo pagará pelo celular? Então, para resolver esse exemplo, eu posso somar as 8 parcelas de R$ 120 ou, de uma forma muito mais rápida, fazer a multiplicação 8 vezes 120, já que todas as parcelas possuem o mesmo valor. Então, vamos agora resolver a multiplicação para descobrir a resposta do exercício, do exemplo. Então, vou colocar aqui os dois números, o 120 e o 8, coloco um traço e o sinal de vezes. Lembrando que na hora de organizar a minha operação, unidade tem que ficar abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, como eu não tenho dezena aqui, ficou sem nada. Centena abaixo de centena, não tenho centena, também ficou sem nada. Mas eu tenho que respeitar essa organização. Agora é só fazer a multiplicação. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. Coloco 6 aqui, vai 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Então, lembrando que na multiplicação, os dois termos que eu estou multiplicando recebem o nome de fator. E o resultado a gente chama de produto. Então, antes de vermos a próxima situação, vamos relembrar algumas propriedades da multiplicação. Vamos ver o que eu coloquei aí no slide. Primeira propriedade. A ordem dos fatores não altera o produto. O que isso significa? Significa que, por exemplo, 2 vezes 15 vai ser igual a 15 vezes 2. Realmente isso acontece, né? 2 vezes 15 é igual a 30 e 15 vezes 2 também é igual a 30. Então, quer dizer que a ordem dos fatores que eu estou operando não vai influenciar em nada no resultado. Eu posso trocar a ordem que o resultado vai ser o mesmo. Segunda propriedade. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Por que isso acontece? Vamos pensar, por exemplo, 3 vezes 0. O que é 3 vezes 0? Não é 0 mais 0 mais 0? E quanto que dá isso? O próprio zero. E eu posso trocar esse 3 por qualquer número natural, que a resposta da minha multiplicação sempre vai ser a mesma, que vai ser 0. Terceira propriedade. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Por quê? Caso muito parecido com o zero. Se eu fizer, por exemplo, 3 vezes 1. O que é 3 vezes 1? 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Se eu fizer 4 vezes 1, o que é 4 vezes 1? 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é igual a 4. Então, eu posso trocar esse 3, esse 4 por qualquer número, que o resultado da multiplicação desse número por 1 vai ser igual ao próprio número. Vamos pensar agora na segunda situação, que é quando eu tenho uma formação retangular. O que é isso, Bruna? Vamos tentar entender com um exemplo. Olha o exemplo que eu coloquei no slide. Em uma sala de aula, as mesas foram organizadas em 4 filas, sendo que em cada fila foram colocadas 3 mesas. Quantas mesas há nessa sala? Para resolver esse problema, eu poderia desenhar a sala, como são poucas mesas, desenhar as mesas respeitando essa situação e contar quantas mesas que tinha na sala. Mas é necessário fazer isso? Não, não é. Eu posso simplesmente multiplicar 3 por 4, que eu vou descobrir que a quantidade de mesas nessa sala é igual a 12. A terceira situação em que usamos a multiplicação envolve a ideia de combinação ou possibilidade. Como assim? Vamos ver o exemplo. Uma fábrica produz 27 modelos de blusas, sendo que cada um desses modelos está disponível em 12 cores. Quantas blusas diferentes essa fábrica produz?
Então, para resolver esse exercício, eu poderia contar as possibilidades, as combinações que eu tenho. Então, por exemplo, vamos supor que a primeira blusa que a fábrica produz é uma blusa de alcinha. Então, eu posso contar que eu tenho essa blusa amarelo, branco, azul, verde, marrom, preta, 12 cores. Então, eu posso fazer essa contagem. O segundo modelo, vamos supor que é uma camisa masculina. Então, eu tenho que contar de novo, que tem ela marrom, bege, azul, branca, preta, verde, 12 cores. Então, percebe como que esse processo seria super trabalhoso? Até porque a gente tem 27 modelos e cada modelo em 12 cores. Então, para resolver esse tipo de exercício que envolve combinação, eu não preciso fazer essa contagem. Eu posso simplesmente fazer a multiplicação. Então, nesse caso, eu vou multiplicar a quantidade de modelos, que é 27, pela quantidade de cores, que é 12. Então, para resolver, basta fazer a multiplicação 27 vezes 12. Então, vamos de novo resolver a multiplicação para descobrir a resposta do nosso exercício, do nosso exemplo. Então, vou fazer a multiplicação de 27 por 12. Já coloquei um número abaixo do outro, respeitando aqui a ordem. Coloquei o traço e o sinal de vezes. Vou começar a minha multiplicação. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5, certo? Agora, eu vou fazer a multiplicação pelo 1. Então, vou escrever na linha de baixo. E tenho que lembrar de deixar de pular essa primeira coluna. Por quê? O 1 aqui, ele não está no lugar da dezena. Eu tenho o número 12 e o 1 representa a ordem das dezenas. Se eu fizer 1 vezes 7 e colocar o 7 aqui, isso significa 7 unidades. Mas não, mas aqui eu tenho uma dezena, ou seja, 10 unidades. 10 unidades vezes 7 dá 70 unidades, que são 7 dezenas. Então, tem que colocar na coluna das dezenas. 1 vezes 2, 2. Coloco o traço, sinal de mais. Agora, é só somar esses números. 4 mais nada, 4. Só desceu 4. 5 mais 7, 12. Vai 1. 1 mais 2, 3. A quarta e última situação que traz a ideia de multiplicação envolve proporção. Vamos estudar essa situação com um exemplo também. Cada garrafão de água mineral contém 20 litros de água. Quantos litros teriam 5 garrafões igual a esse? Então, muito simples, né? Se um garrafão contém 20 litros de água, 5 garrafões vão conter 5 vezes 20, que é igual a 100 litros de água. Então, esse exemplo é muito simples de entender. Agora, vamos ver um segundo exemplo que envolve a ideia de proporção, mas que é um pouco diferente daquele que a gente acabou de fazer. Com R$13 eu compro 4 canetas coloridas. Quantas dessas canetas coloridas eu consigo comprar com R$39? Então, se eu tiver R$13, eu consigo comprar 4 canetas coloridas. Só que eu tenho R$39 e eu quero descobrir quantas canetas iguais às primeiras eu consigo comprar com esses R$39. Então, o que a gente tem que pensar? Eu tenho que multiplicar 13 por quanto para chegar em 39? Por 3, certo? 13 vezes 3 é igual a 39. Mas com 13 eu não consigo comprar 4 canetas com R$13? Então, basta multiplicar 4 por 3, que eu vou descobrir quantas canetas eu consigo comprar com R$39. Então, pode olhar aí no slide. Com R$13 eu consigo comprar 4 canetas. Se eu multiplicar o 13 por 3, eu chego em R$39. Então, com R$39 eu consigo comprar 4 vezes 3, que é igual a 12 canetas. Agora, antes de terminar a aula, eu vou dar uma dica para vocês que ajuda muito em várias situações. Como que eu faço a multiplicação por 10, por 100, por 1000, ou seja, por potências de 10? Vamos ver os exemplos. Primeiro exemplo, 15 vezes 10. Posso fazer a multiplicação igual a gente estava fazendo. Coloco 15, o 10, 0 vezes 5, 0, 0 vezes 1, 0, salta a primeira coluna, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 1, 1. Somo aqui,
dá 150. Então, eu descobri que 15 vezes 10 é igual a 150. Mas tem uma forma muito mais fácil de fazer isso. Como que eu faço? Olha, 15 vezes 10. Vou repetir aqui o 15. Quantos zeros que tem no número 10? 1. Então, acrescento um zero aqui. Com isso, eu descubro que 15 vezes 10 é igual a 150. Exemplo B. 234 vezes 100. Preciso fazer a conta? Não, vou repetir o número. 234. Quantos zeros que tem no número 100? 2. Então, acrescento aqui 2 zeros. Com isso, eu descobri que 234 vezes 100 é igual a 23.400. Último exemplo, 89 vezes 1.000. Preciso fazer essa conta? Não. Vou repetir o 89. Quantos zeros que tem no número 1.000? 3 zeros. Acrescento os 3 zeros aqui. Então, 89 vezes 1.000 é igual a 89.000. Viu que dessa forma fica muito mais fácil do que ficar fazendo a conta assim toda vez? Então, eu acho que é uma dica muito útil e é muito importante a gente saber disso. Ajuda muito, facilita muito a vida da gente.